ouvindo a palavra da fé, e essa palavra chega no teu espírito e te levanta por dentro, aleluia, e você fica tão turbinado com a palavra que você não consegue mais ficar sentado numa cadeira. Você se levanta e dá glória a Deus, e dá aleluia, e dança e celebra, porque você já sabe que a sua fé já venceu. Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Eliezer Rodrigues e como é bom ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube. Aproveita para compartilhar. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Fique conectado e compartilhe. Estamos tão felizes que você vai participar hoje do nosso culto. Hoje Deus vai falar com você e com a sua família. Receba a palavra com muita expectativa. Boa tarde, graça e paz. Olha, é bom demais estar aqui com você no podcast de doutrina aqui da Igreja Verbo da Vida em Taubaté. E olha, já sabe, né? Já vai compartilhando o link aí, porque hoje o tema é bom demais e nós temos uma convidada toda especial aí para estar aqui elucidando, né? Trazendo pérolas aí da doutrina bíblica, daquilo que é pertinente a nós, não é verdade? Essa palavra que nos libertou e nos mantém libertos. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? Cada dia é uma unção nova. Deus não repete prato, viu? Então hoje nós vamos ter aqui uma nova unção. Tudo a ver com o tema que é unção. Hoje nós vamos falar de unção aí. Então você já vai compartilhando esse link aí. Não deixe de passar à frente. Aí tem muita gente, muitas pessoas que precisam saber um pouco mais aí sobre esse assunto. Então você não deixa de passar à frente aí com o seu dedo ligeiro aí, vai compartilhando, não deixe de fazer o bem a quem de direito, quase não saiu, estando na sua mão ou na ponta dos seus dedos, o poder de fazê-lo, amém? Então passe à frente, tá certo? E outra coisa, participe no chat aí, você pode perguntar, tá? Dê o seu alô aí, participa aí no chat com a gente aí, que nós estamos juntos durante 1 hora aqui, mais ou menos isso, até às 16 horas, estaremos juntos. E hoje, como eu falei, nós temos uma convidada especial. E antes disso, claro, nós queremos aqui, eu quero agradecer de coração ao apóstolo Eliezer Rodrigues, Mama Georgia, muito obrigado mesmo por esse tempo, por esse espaço, por essa oportunidade. Nós estamos aqui, afogueados aqui, né, nesse podcast, hoje podendo transmitir essa palavra, né, esse bate-papo, nessa conversa, graças ao senhor e à senhora, né, que desbravaram essa terra taubatiana, né, essa terra boa aqui de Taubaté, para que nós hoje possamos estar juntos aqui, compartilhando essa palavra aí. Muito obrigado, apóstolo, muito obrigado, Mama, por essa unção que está sobre a vida do senhor e da senhora e que tem nos alcançado, que tem nos abençoado, essa palavra poderosa, né? Hoje nós vamos também falar aqui de algo especial, poderoso. Olha, todo culto aqui no final de semana é maravilhoso, é bom demais, viu? Mas nesse culto aqui, nesses cultos do final de semana, tem algo aí, eu vou falar depois, daqui a pouquinho eu vou falar, tá? Mas antes eu quero apresentar a nossa convidada dessa tarde aqui, inspirada, uma mulher de Deus,
futura professora do Rema, hein? Que tem nos abençoado aí com ministrações aí, aqui na igreja local, aqui em Taubaté. E nós temos sido muito bem abençoados quando ela sobe no púlpito e ministra a palavra. Eu estou falando aqui da irmã Betânia Lessa. Irmã Betânia, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, viu? E, por favor, hoje a senhora vai nos abençoar aí com a porção da unção que está sobre a sua vida, né? Da palavra, daquilo que Deus colocou sobre a vida da senhora. E um assunto pertinente, estava conversando com a irmã Betânia aqui no início, porque eu acredito, e eu acredito que eu estou certo sobre isso, que é um tema, né, que está na vida dela, que é justamente sobre unção, o Espírito Santo, tem tudo a ver com ela, e ela vai estar nos abençoando aqui. Irmã Betânia, fica à vontade aí, pode falar. Fica à vontade. Eita, meu irmão, que bênção, glória a Deus. Primeiro eu quero realmente agradecer, dizer que sou muito honrada por estar aqui essa tarde, falando realmente, eu amo a unção, é verdade, é uma grande verdade isso. Eu amo a unção, eu amo o Espírito Santo, né? O meu amigo. E é muito bom estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite, obrigado aqui por participar do podcast. E vamos bater esse papo bem bacana aí. Também quero deixar aqui registrada a minha gratidão pela vida do pastor Eliezer, da Mama Geórgia, que são os meus pais ministeriais, né? Aqueles que têm nos treinado. Isso mesmo. E falar deles, assim, é algo assim que traz uma segurança e uma confiança muito grande, porque é um casal realmente, né? Ungido para fazer o que está fazendo. Aleluia. Levantar pessoas, treinar pessoas, é incrível, né? Então, muito obrigada, Mama, muito obrigado, pastor Eliezer, pela vida de vocês. Amém? Então, estou aqui para falar sobre a unção, sobre compreendendo a unção, né? Amém, amém. E é maravilhoso, maravilhoso quando você tem o conhecimento. Porque, assim, se a gente for ver a Bíblia, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela tem tanta pérola, tanta preciosidade, onde nós podemos basear a nossa vida e descobrir tantas coisas em Deus. E esse é um dos temas, né, maravilhosos, quando você mergulha nele, você descobre coisas e você fala, meu Deus do céu, é viver realmente céu na terra. Então, eu quero essa tarde passar um pouco para vocês acerca desse tema, né, e dizer para vocês também acerca que a doutrina bíblica, né, a doutrina bíblica do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o foco é Jesus, está centralizado na pessoa de Jesus Cristo, né? E a pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento, por exemplo, era apontado o Jesus, né, o Messias, né? E no Novo Testamento já é a confirmação de Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo. Mas que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra Messias e a palavra Cristo não é um sobrenome de Jesus, assim como tem Betânia Lessa, então não é um sobrenome, né? É Jesus, o ungido. Então nós podemos aprender muito com isso, porque ele precisou. Jesus precisou ser ungido. De fato, ele foi a concepção dele, né? Ele precisou, a unção operou de maneira extraordinária, poderosamente, né? Em relação a Maria. A gente pode ver isso lá em Lucas capítulo 1. Então, em Lucas capítulo 1, você pode ver lá acerca que quando o Espírito Santo é uma jovem e na concepção de Jesus ele diz, o Espírito Santo, né, virá sobre o poder, a envolverá, do Altíssimo a envolverá. Né? Então, a concepção já foi a unção operando ali. Né? Mas a gente vai ver também acerca de como foi a caminhada de Jesus aqui, para ele entrar no ministério, como foi a vida dele aqui, mas olha aí, ó, muitas pérolas poderosas e maravilhosas aí. Olha, eu já estou sendo aqui muito bem abençoado, eu tenho certeza que você também será nessa tarde. Amém. E nós estamos falando de unção, e esse final de semana aí está recheado de coisas maravilhosas aí, de uma nova unção para as nossas vidas. Irmã Betânia, porque a profeta, a irmã Regina Jolliffe, vai estar aqui conosco, com a irmã Sheila Lacerda, professora do Rema também. Vamos estar aqui nesse final de semana e esse assunto aqui é muito pertinente, tem tudo a ver. Já vai esquentando aí, já vai se preparando, você não pode ficar de fora, viu? Sábado, às 18 horas, domingo pela manhã, às 10 da manhã, e no domingo à noite, às 18 horas, você vai ter um final de semana recheado aí, entrada franca. Não deixe de convidar pessoas, tá? E participa mesmo ativamente. Vem preparado, porque Deus tem algo poderoso aí, porque tem uma unção profética sobre a irmã. Conferência profética. Conferência profética, né? A irmã Regina Jolliffe,
Ela esteve com o Kenneth Reagan, Isso, não é isso, irmã isso Betânia? mesmo, isso mesmo. Desde 1994, andando com um homem de Deus, com o Kenneth Reagan. Amados, ela pegou alguma coisa desse homem, viu? E nós vamos pegar alguma coisa Amém. também nesse final de semana aí. Vamos embora, vamos junto aqui, viu? Tá certo? Então já se prepara aí para algo que Deus vai manifestar nesse final de semana. E irmã Betânia, depois que a gente conhece a manifestação da glória de Deus, essa unção, a gente não quer mais outra coisa não é verdade? Depois que a gente conhece essa manifestação, dessa glória, a gente não quer mais, não queremos mais nos distrair com nada, né? Isso Fala um mesmo. pouquinho sobre isso. Antes de entrar nesse ponto sim, aí, eu sim. quero falar acerca da definição de unção, né? Ótimo, Vamos falar perfeito. sobre isso aí. É. A definição Sim. da unção é como realmente friccionar óleo numa forma. Vamos pegar esse exemplo aqui de uma Claro, forma, e aí a gente passa o óleo, ou seja, vamos dizer, a gordura ou a manteiga, a gente vai Sim. passar o óleo ali, naquela forma. E aí a gente vai fazer aquele bolo, independente se é uma forma de coração, se é uma forma retangular, se é uma forma redonda, mas ali tem um Independe recipiente. da forma, né? Independe da forma. E aí, no caso, passa-se esse óleo, Sim. passa-se esse óleo e aí depois nós colocamos a massa. Esse óleo, ele faz essa proteção, essa separação daquele recipiente com a massa, para que o resultado daquela massa seja o quê? Aquele bolo que a gente gosta, aquele bonito aos olhos e Sim, também sim. alimenta, enfim. Então, a definição de unção é isso, né? Mas nós aqui, no Novo Testamento mesmo, nós vamos ver muito isso. Resumindo, a unção é o poder de Deus. Amém, A unção amém. é o poder de Amém, Deus, é a amém, mão de amém. Deus poderosa. A unção, no Novo Testamento nós podemos ver que unção é poder, virtude, Espírito Santo, A mão do Senhor. a mão do são sinônimos. A glória de Deus. A glória de Deus. Eita. Então, a unção é poderosa, por quê? Porque ela vai além daquilo que a gente pode fazer naturalmente. Uau! Ela faz coisas na nossa vida, ela faz coisas na nossa história, assim, Sim, que a gente sim. jamais conseguiria naturalmente. E Jesus precisou dessa unção Sim, para sim. entrar no ministério, né? Amém. Jesus precisou dessa Amém. unção para entrar. Porque Jesus, Sim, às vezes, sim. as pessoas podem pensar, Sim. irmão Roberto, que Jesus era o Filho de Deus, então não precisou. Não, mas a Bíblia diz que ele se esvaziou da glória dele, não é assim? Exatamente isso que eu ia falar com a senhora agora, aproveitando esse ensejo, exatamente, irmã Betânia. Quer dizer, Jesus, ele estava ministrando como homem, ele precisou ser ungido. Isso. Porque se ele estivesse ministrando como filho de Deus, como é que ele seria ungido? Quem é que vai ungir Deus? Não faz sentido, Não né? faz sentido, não é Mas verdade? continue, fale. Mas aí vamos lá em Lucas, eu quero abrir aqui na ótimo, Bíblia. Perfeito. Lucas capítulo 4, vamos fazer aqui uma... Olha, hoje você vai receber o prato completo, viu? Aleluia. Aqui é o pão e o vinho, viu? Nessa tarde, é pão e vinho, viu? Vamos aqui. Aleluia. Que é o que nos dá a base, né? Sim, a sim, sim. Bíblia. Então vamos ver o que a Bíblia fala. Amém. Lucas capítulo 3 Sim. fala sobre o batismo dele, né? Lucas capítulo 3, versículo 21 diz assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu. Meu Deus, isso é glorioso demais. Muito bom. Isso é maravilhoso. Quando você entende que o Espírito Santo desceu. Ah, Betânia, mas foi com Jesus. Mas a gente vai ver aí no decorrer aí desse podcast, a gente vai ver Só tá começando. que foi só o começo aqui, né? Então, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Sim. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Sim. E aí eu quero pegar aqui acerca de fazer um resumo também aqui nesse aqui, acerca de... Nesse momento foi o momento do batismo, onde ele foi... Aqui ele tinha em volta de 30 anos de idade, então ele foi batizado e naquele momento começou o ministério. Mas até 30 anos de idade, Jesus Não foi fez uma nenhum criança. milagre. Não fez nenhum milagre. Não operou nada. Não operou nada. Sim, Antes disso, sim, né? sim. Depois do batismo com o Espírito Santo, depois que o Espírito Santo desceu sim. sobre ele, Sim. a unção para operar capacitou ele para o ministério. Mas antes nós não vemos. Nós vemos o quê? Um menino de 12 anos que estava lá estudando, que estava fazendo as coisas, né? O que a Bíblia fala, né? 12 anos ele estava em meio aos doutores, ele já tinha uma habilidade ali acerca das escrituras. Mas a unção para o ministério foi nesse momento aqui. Então, nesse momento, ele foi ungido. Isso quer dizer o quê? Que às vezes a pessoa está em casa e fala assim: meu Deus, mas já era para eu estar ministrando dessa forma, dessa e dessa. Não, tem um tempo, um período. Amém. Né? Tem esse período. De preparação. De preparação. Para que você vá e você opere dentro do chamado que Deus chamou você.
amém. Né? Porque assim, um chamado, quando Deus chama alguém, Sim, ele sim. capacita. E essa capacidade é justamente a unção que vem para... Irmã Betânia, falando sobre isso Capacitar. aqui, tem pessoas aí que estão nos assistindo agora e estão falando assim, pô, mas Roberto, irmã Betânia, eu não fui chamado nos 5 dons ministeriais. E agora? Calma, muita calma nessa hora. Porque a unção, ela não é somente para aquele que vai estar dentro dos 5 dons ministeriais, não, viu? Isso De mesmo. jeito nenhum. É para você, para todo mundo. Porque a unção, ela pode ser, ela é diferente, ela tem a unção que capacita dentro dos 5 dons ministeriais, não é isso, irmã Betânia? Ela vem sobre, né? Que vem sobre, Que né? vem sobre por causa do chamado, né? Isso. Mas tem a unção dentro. A unção dentro, muito Né? bem, muito bem. A unção Isso. dentro. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, a questão das pessoas acerca dos dons, na hora que for falar dos dons, Sim, aí eu sim, entro sim. nessa parte aí. Perfeito. Porque nós vemos aí na Antiga Aliança. Sim, sim. Na Antiga Aliança, a gente sabe pelas Escrituras que na Antiga Aliança a unção não estava dentro do homem. Sim. Então, tinha uma classe de pessoas que Deus ungia. Peraí. Quer dizer que a unção não estava dentro. A unção, quer dizer, Deus estava com Israel, Deus era por Israel, mas não estava dentro. Não estava dentro. Do homem, não. Do homem ainda não. Antiga aliança, não. Certo, Isso perfeito. é para a nova aliança, depois de Jesus Cristo, depois do Espírito Santo vir. É para agora. Para agora, para o nosso Isso. tempo. Mas Aham. nessa época, Sim. nessa época, a gente vê que, pelas Escrituras, que a unção, ela não estava dentro do homem. Mas Deus, ele ungia, irmão Roberto, Sim. homens, né, para determinados serviços. Tanto é que, reis, profetas, sacerdotes, juízes. Sim. Mas também é tão interessante, lá em Êxodo 31, fala acerca de um artesão, ou um grupo de artesãos lá que Deus ungiu para a construção do templo. Deus ungiu esses homens. Lá em Êxodo capítulo 31 fala sobre isso, e o que eu acho mais interessante, Sim. depois você pode ler em casa, não vai dar tempo a gente ver tudo aqui, porque tem muita coisa ainda. Exato. Mas tocando nesse ponto aí, Deus ungiu ele. E se você for ver, esse homem aí era um artesão. E Deus ungiu, aí a Bíblia diz que Deus capacitou homens habilitados, homens hábeis. Ou seja, já tinha uma habilidade natural. Sim. Mas veio uma unção para a construção da obra do Senhor naquele momento. Quer dizer que isso ficou maior, né? Isso Quer dizer que aí no caso... é um plus, é uma coisa que veio... É algo que o homem não pode fazer. Que o homem não pode fazer. Uau, que coisa bem maravilhosa. Isso. É bem isso. Quer dizer que mesmo a pessoa que não foi chamada dentro dos 5 dons ministeriais, que está na igreja, ela recebe essa unção da parte de Deus. Não a unção para o ministério, os 5 dons. Sim. Mas é uma unção que pode capacitar ela a fazer coisas dentro do trabalho dela. Por exemplo, o Ministério de Socorros. Sim. Ministério de Socorros. Um diácono que fica lá no estacionamento lá. Tem pessoas que podem entrar vai entrar no estacionamento lá, e ele está tão angustiado, mas o diácono vai lá, ajuda ele, chega perto dele lá, e daqui a pouco um abraço, ou uma palavra, ou um sorriso que seja. Mas por quê? Porque por isso que o Ministério de Socorro, é porque às vezes a unção é muito focada nos 5 dons. Exato, A verdade é essa, né? Sim. Que às vezes é muito focado nos 5 dons. Mas quando a pessoa entende sobre a unção, ela fala assim, eu não fui chamada nos 5 dons, mas sabe de uma coisa? Sim. Eu abraço muito bem uma pessoa e eu sei que tem algo diferente ali. Uau. Eu gosto de contemplar as diferenças, Muito irmão bom, Roberto. muito bom, muito Porque bom. a diferença é a unção. A multiforme unção, graça de a Deus, multiforme graça de Deus. E aí aquele diácono vai no estacionamento lá, ele abraça aquela pessoa, ele conduz o carro, e a maneira, e a consciência dele, da unção que opera na vida dele, mesmo naquele posto. Sim. Porque eu vou dizer uma coisa para você, ele tá servindo do mesmo jeito que um dos 5 dons ministeriais faz. Só servir. Amém. Mas a unção capacita ambos. São coisas diferentes, né? Porque assim, aquele que está ministrando, ele não pode estar naquele momento ali. Não pode. Mas tem que ter uma pessoa ali para estar ali naquele posto, né? E aí ele tem uma unção para ele fluir nisso, né? Mas ele está servindo, ministrando. Ele está servindo, exatamente. Né? E aí a unção vem para o ministério, para operar. Eu digo isso assim porque muitas das vezes, para ministrar, às vezes, chegava assim, próximo do momento de ministrar, não sabia nem o que eu ia falar, nem nada, e daqui a pouco vem. E eu sei que isso não é inteligência de Betânia, entende, irmão Roberto? Sim. Não é inteligência de Betânia. Não é os cursos que foram feitos, não. É a unção para o serviço. Amém. Então é diferente. Amém, é diferente. É diferente. E falando sobre essa unção para o serviço, a unção profética, né? Eu ia deixar para tocar isso depois, mas vamos tocar isso agora, né? Vamos. Tá tão bom. Amado, você não tem noção, viu? Tem uma nuvem de glória aqui. Nós não estamos vendo, não, mas tem uma nuvem de glória aqui. Viu? Maravilhoso. Essa questão da unção profética, irmã Betânia,
A unção profética, ela hoje, no Novo Testamento, ela conduz e guia o homem? Será que o homem ele é guiado e conduzido por essa unção, ou tem que ser pela palavra? Como é que é isso? No caso do Antigo Testamento, como eu disse, Sim. que a unção vinha, Deus Sim. capacitava pessoas e a Sim, unção vinha. sim. No Antigo Testamento era muito forte isso, porque É. no Antigo Testamento era a maneira que Deus falava com o povo através de um profeta. Sim, sim, entende? sim, sim. Então, era dessa forma. E Sim. Deus falava através do profeta, então guiava-se o povo assim, dessa Sim, forma. sim, sim. Né? Isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Do Novo Testamento para cá, nós sabemos por quê? Porque a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20, fala sobre a unção dentro. A unção dentro. A unção dentro. Que nos ensina todas Que as nos coisas. ensina acerca de todas as coisas. Sim, E é sim. verdadeira e não é falsa. Exato, amém. Então, a partir do momento que um homem nasce de novo, aquela unção está dentro dele. Sim. Como eu disse no começo também, unção e Espírito Santo são sinônimos, então o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Sim. O Espírito Santo está dentro do homem. Sim. E aí, ele não é mais guiado, ele não é mais conduzido Sim. por uma voz profética. Sim. Existe o chamado profético, o ofício profético Sim, é sim. válido também na Nova Aliança, não Amém, ficou atrás, amém, não ficou amém, lá para trás, amém. é válido. Mas o que a voz profética, a profecia, vamos Sim, dizer assim, sim, faz? sim. Né? Que na realidade a profecia é um dom vocal. Amém. O que a profecia faz? Ela vem simplesmente só testificar no teu espírito aquilo que já está dentro de você. Aquilo que já está dentro, então ele vem testificar. É como, por exemplo, você está lá, Roberto, louvando o Senhor, e Sim. Deus fala com você acerca assim, olha, você vai mudar isso, vai mudar aquilo. Sim. E aí você fala assim, tá, tudo bem, amém e tal. E aí você vai para um culto ou vai para algum lugar, e daqui a pouco, de repente, alguém chega para você, irmão Roberto, eu vi você fazendo isso, ou irmão Roberto, eu vi você fazendo aquilo. Uau. O dom em operação, Amém. mas ele não está te conduzindo. Sim, ele sim. está simplesmente Confirmando confirmando algo que já está aquilo dentro. que já está dentro de você. Sim, é assim que funciona. É assim que funciona. Então, a unção, ela vai confirmar, a unção profética, Isso. ela vai confirmar Isso. aquilo que já está dentro de Dentro, nós. Né? isso. Quer dizer que não é uma coisa nova, né? Não vai ser uma coisa assim nova. Pode até ser, será que pode ser uma coisa nova? Né? Que a gente pode deixar numa prateleira, assim, digamos, Isso, né? e pode, né? Sim, E né? pode. Pode acontecer, porque assim, Sim. às vezes nós não nos vemos Sim, sim. fazendo determinadas coisas. Certo, né? certo. Eu não me via Sim. pregando a palavra. Sim, sim, sim. Né? Mas assim, eu me lembro que desde de criança, Sim, sim. eu sempre ouvia pessoas falando assim, você vai ser uma pregadora, Amém, você amém. vai ser uma pregadora, Sim, entendeu? sim. Numa outra religião lá, eu ia, então faltava alguém lá, eu falava ali as rezas, as coisas que tinha lá, eu falava, e as pessoas falavam, meu Deus, você vai ser uma pregadora. Mas eu não me via fazendo isso. Mas, ou seja, era uma palavra que no tempo certo aconteceu, mas eu não já fui direto fazer aquilo. Por Sim. quê? Porque, na realidade, aquilo para mim era estranho naquele momento, embora o dom estava ali, embora o chamado estava ali. Né? Mas quando você... eu quero dizer algo para vocês. A garantia que nós temos é ser guiado pelo Espírito e pela palavra. Amém. O Espírito Amém. nunca vai guiar uma pessoa se não tiver em conformidade com a palavra. Amém, amém. Nunca amém. vai. Muito bom. Né? Então, Muito quando bom. uma palavra profética vem, aí tem aquela coisa do quê? O discernimento, a maturidade espiritual Sim, para sim. discernir. Porque, de repente, a pessoa fala aquilo, mas não é o tempo. Mas não é que aquilo não vai acontecer. Sim. Deixa guardadinho lá, no tempo certo, sem agonia, sem querer atropelar as coisas, sem querer fazer. E a gente vê isso muito acontecer, né, irmão Roberto? Com certeza. Atropelando as coisas. E realmente eu percebo até que isso Sim. até faz parte do crescimento, da maturidade do cristão, né? Ele vai errar em alguns pontos. Sim. E o fato dele errar em alguns pontos não quer dizer que acabou tudo, Que ou que anula o tudo, chamado... né? Não, de jeito nenhum. Ele deixa lá, e aí ele vai crescendo no Senhor, vai crescendo na palavra, crescendo na comunhão com o Espírito Santo. Isso, né? isso. Porque o maior interessado, o maior profeta que possa imaginar, é ele que nos ensina acerca de todas E as dessa coisas. forma nós vamos amadurecendo, né? Dentro daquilo, né? Do chamado. Irmão Betânia, tem aqui no chat aqui, tem muita gente aqui participando. Oh, aqui. glória a Deus, seja abençoado. E eu vou falar aqui rapidamente aqui. Ediana Carvalho Moura, hoje vai ser rajada de Cheiro. glória. Beth Spider, ela tá falando Oh, aqui. meu É isso Deus. aí. Minha esposa Ana Lúcia, um beijão, meu amor, te amo. Ana, um beijo. Boa tarde, graça e paz. Eita, que hoje vai ser fogo puro, amém. É isso mesmo, viu? Aridiane Aquino, fogo. Keliane também aqui. Amém. Nete Campos. Eita, maravilha, hoje vai ser Bênção. power. É desse jeito. Rosineide Silva, Betânia Ungida. Keliane aqui, novamente. A unção é importante na vida do cristão genuíno. Glória Oliveira, essa mulher é ungida por Deus. Amém. Amém.
É minha sobrinha abençoada. Da minha tia. Sua tia. Cheiro, tia Glória. Glória Oliveira. Roneide Silva, muitas expectativas para a conferência profética. Amém, amém, isso mesmo. Conferência profética nesse final de semana. Regina Jolliffe. Eita, meu Deus do céu. Tanto que eu ensaiei, Jesus. Regina Jolliffe, né? Regina Jolliffe, que vai estar conosco aqui nesse final de semana aí, poderoso aí, que vai ser power, vai ser fogo mesmo. Aí, olha, se prepare, que vai ser pão e vai ser vinho, viu? Nesse final de semana, sábado e domingo. Então não deixe de estar presente aí, convide pessoas, viu? É isso mesmo. Claro, mesmo. convida pessoas para estar junto, para pegar essa fatia também, essa porção aí. Você não vai querer receber sozinho, não é verdade? E temos muitas pessoas aqui, depois eu vou falar mais, amém? E irmã Betânia, Kenneth Reagan, ele deixou verdadeiros pratos feitos, né? Foi. Mas não foi só o Kenneth Reagan, teve outros ministros também que deixaram, mas Kenneth Reagan, ele deixou algo assim de 40, 50 anos de estudo, né? De obediência, né? É isso. De obediência, de oração e meditação na palavra. Meditação na palavra. Esses são os pilares de quem para aumentar a unção. Para aumentar a unção. Não é assim? É. Quer falar um pouquinho sobre isso? No caso, porque assim, a Bíblia é uma Bíblia de equilíbrio. Sim. Então, de repente, as pessoas assim, eu amo o mover do Espírito, amo, Amém. tenho paixão pelo mover do Espírito. Sim. Mas assim, quando eu me deparei com os livros do irmão Reagan, o que isso me trouxe como equilíbrio? É que a palavra e a unção. Amém. A Bíblia mesmo Amém. diz, né? Amém. Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, as Escrituras, a palavra de Deus e o poder de Deus. Porque todas as vezes que você for para um lado somente, entende? Você compromete, isso é perigoso. Todo extremo é beira, né? Todo extremo é beira, né? Então, assim, mas quando você tem a convicção, Sim. medita na palavra, né? Como lá em Colossenses 3:16 fala que nós Sim. precisamos estar cheios da palavra de Amém. Deus, né? Enriquecidos Amém. da palavra de Deus. E aí, quando nós temos a palavra, né, ela vai ser aquela base. Sim. Né? E aí, nesse momento que você tem a palavra e você tem a unção e compreende amém, isso, amém. então funciona de uma maneira equilibrada e abençoa tanto a sua vida como a vida das outras pessoas, né? Porque Amém. você não vai estar falando qualquer coisa, você não vai estar ensinando qualquer coisa e Sim. você vai estar sempre baseado na palavra. Porque assim, se você se você deixar de lado a palavra, né, para você ficar somente, se você orar sem a palavra, pode ser que, né, a pessoa possa levar até espíritos, né, enganadores, né, É aproveitar, né, porque a pessoa está sem a palavra, né? E se ela não tem a palavra, ela não vai saber, como a senhora me falou aqui, o que está falando de fato. E aí pode passar um ensinamento que não tem nada a ver, uma heresia, nada a ver com a palavra mesmo de fato, né? Inclusive, Sim. pegando esse gancho aí da unção profética, ou do Sim. profético, ou do chamado profético, Sim. nós estamos vivendo nos últimos tempos, isso é uma grande verdade. Amém. E aí, nunca foi tão necessário como agora nesses últimos dias, porque Jesus está voltando, Amém. né? Então, onde está tendo muita questão do engano. E se a Bíblia fala para a gente ficar, para a gente ficar atentos à questão, Sim. inclinar os ouvidos para a palavra, é por quê? Porque esse engano ele vai conter um pouco de verdade, entende? Sim. E tudo. Então, quando uma pessoa vier falar Sim, algo sim, para sim, você sim, acerca sim. de profecia, ou até mesmo alguns questionamentos que você tenha, tudo, acerca do chamado, acerca disso, vai para a palavra. Isso. Porque é o seguinte, a garantia que você tem é o que está escrito. Amém. Então, se alguém falar algo para você, discerna isso pela palavra de Deus. Amém, Né? amém, Traga o amém. discernimento isso pela palavra de Deus. A Bíblia fala para a gente julgar as profecias. Isso. Isso é bíblico. Claro. Né? Você não vai estar julgando a pessoa. Você Uhum. não vai julgar a pessoa. Você vai estar julgando a profecia, Sim, o que está sendo sim, falado, sim, né? sim. O que está sendo comunicado. Por exemplo, você pode ter sonhos, você pode ter visões, você pode sim. ter... Porque pode acontecer isso, são dons do Espírito, e a gente está com muita expectativa todos os dias que esses dons operem com mais Amém, força amém. nas Isso. igrejas, porque a gente está se deparando justamente a isso. Tem sido falado muito sobre os dons do Espírito, então a gente sabe que os dons do Espírito é necessário mesmo o mover dele Sim, na sim. igreja. E graças a Deus pela Igreja Verbo da Vida de Taubaté, porque é uma igreja assim que ela dá essa liberdade do Espírito operar, né, da maneira com os dons, tudo. Mas se uma pessoa não tiver o discernimento, o conhecimento, ela vai
vai continuar errando. Então, para evitar erros, ela tem que se basear na palavra. E essa unção, ela vai ser aumentada, ela vai aumentar na vida da pessoa, aquela que vai o quê? Que tem essas práticas. A prática do estudo da palavra, da meditação, ou a prática da oração. E oração, aqui deixa eu abranger um pouquinho aqui também. Claro. A oração, essa oração que nós oramos com o nosso intelecto, né? Oração... na nossa língua materna, mas também é importante demais a oração em outras línguas. O batismo com o Espírito Santo. Amém, né? amém, Inclusive, amém. eu trouxe até um livro, irmão Roberto. Por favor. Para complementar aqui. Esse aqui é o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós, do irmão Reagan. Ótimo esse livro, hein? Esse livro é maravilhoso. Meu Deus então, do céu. aqui não dá para a gente falar, é muita coisa, gente, é maravilhoso. Eita. Aí, assim... A unção, a oração em outras línguas faz parte para o aumento, né? Sim, sim. Inclusive, o irmão Reagan chega a dizer que a oração em outras línguas, ela abre portas para o sobrenatural. Amém, amém. Então, quando você passa a orar em outras línguas, você cresce espiritualmente. O irmão Reagan era um homem que orava muito em outras línguas. Ele diz, o filho dele que diz que ele... assistindo o jogo de futebol americano lá, mas ele estava ali, ó, sempre orando no Espírito, sempre conectado. Isso vai trazer para nós também, essa parte de oração em línguas, né? Sensibilidade. Tem que estar sensível, né? Ao Espírito, né? Por isso o sucesso dele, né? Amém. O sucesso dele, que mesmo ele partindo para o Senhor, sim. olha o que é a escola Rema, né? Amém. Olha o que é o legado que ele deixou, né? Então é uma pessoa que realmente tinha e tem muito que nos ensinar. Ainda reverbera, viu? Porque ecoa a voz dele ainda, porque nós temos aqui os livros, né? Que são os pratos feitos, né? 40, 50 anos de estudo ali, de dedicação, de obediência, né? E estamos aí, nós podemos nos alimentar e temos nos alimentado, usufruir disso aí, desses grandes livros aí que esse homem de Deus deixou. E é como ele dizia num livro, que ele falou que ele é muito Smith Wigglesworth, que ele não conheceu pessoalmente Smith, mas ele falou que leu tantos os livros do Smith que pulou algo para ele, de tanto que ele desgastou aqueles livros. Olha aí que coisa maravilhosa, né, irmão Betânia? Quer dizer que se a gente se dedicar mesmo, não é que você vai abandonar a Bíblia, né, irmã Betânia? Isso. Pode falar, a Bíblia é o primeiro, é a base. É a base, né? É a base. Sim. Né? Um homem que entende muito sobre o mover do Espírito, entende muito sobre as coisas sobrenaturais e espirituais, sem uma base bíblica é muito perigoso. Então, é perigoso. a base. É a base, ótimo. Mas aí, nesse caso aí, você está falando acerca de... Porque podemos também obter a unção, né? Ou receber, que eu poderia colocar assim também, obter ou receber a unção através da associação. Opa, ótimo. Da associação. O ambiente, a associação. Então, quando você se associa, a influência. Então, quando você se associa, você pega... É tão lindo, maravilhoso. Nós temos aqui um exemplo muito forte no nosso ministério aqui em Taubaté. Sim. Então, quem vem aqui em Taubaté, ou quem é daqui de Taubaté, e vê pastor Eliezer pregando, que teve algum contato, mínimo que fosse, com o pastor Band. Sim. Na hora que olha, pastor Eliezer, por várias vezes eu fiz isso. Sim. Porque eu fechava os meus olhos, por várias vezes no culto eu fechava os meus olhos. E pastor Eliezer pregando, eu estava vendo o pastor Band. Amém. Isso Mas mesmo. não era o pastor Band, o que é isso? Era a associação. Associação. É a unção a que influência. a influência. A unção que operava na vida dele Exato. sobre o pastor Eliezer. E é interessante, por quê? Porque você... Não é uma imitação. Quero deixar bem claro isso também. Sim, claro. Porque uma imitação, aquilo vai trazer peso, aquilo não vai ser... Aquilo vai desencaixar quando alguém está ali sensível ao Espírito Santo. Aquilo não vai trazer um encaixe legal. Mas quando tem algo que você fala assim, meu Deus, e você olha, e você... Os trejeitos. Eu não conheci, eu vi o pastor Band uma vez só numa conferência, mas foi muito distante, mas não tive contato pessoal com ele. Mas assim, de assistir ministrações, tudo, trejeitos, tudo, eu olho, às vezes assim, o pastor Eliezer está ministrando, e tem momentos que é mais forte isso, sabe? Então, a unção. A unção. E nós podemos obter por influência. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você está num ambiente hostil, com pessoas que não têm uma comunhão com o Senhor, tudo, aquela influência, ela vai acabar te influenciando, e você passa a andar e a falar e a se mover, não porque você está imitando, mas porque aquela influência vai
Pegada. Nós temos que ser influência e não sermos Isso. influenciados nesse aspecto aí. Isso Quando mesmo. nós estamos dentro de um ambiente, como a irmã Betânia falou, que é o ambiente da igreja, esse Isso. ambiente maravilhoso que nós temos aqui na igreja Verbo da Vida em Taubaté, aí você tem que ficar aberto mesmo para receber toda essa carga aí, né, irmã Betânia? É verdade. Dessa influência poderosa aí, que estão sob nossos líderes, do apóstolo Eliezer, da mama Geórgia, dos pastores, dos ministros, e pegar isso aí com força mesmo para fluir. E irmã Betânia, no Salmo 92:10, fala sobre uma nova unção. Esse óleo da unção que nós devemos estar recebendo aí sempre, né? Será que todos os dias tem uma nova unção para nós aí, que nós podemos usufruir disso aí? Eu acredito que todas as vezes que nós nos expomos à Sim. palavra e que há uma obra, porque nós precisamos entender que a unção, por exemplo, se você tem um chamado nos 5 dons ministeriais ou Ministério de Socorros, enfim, você está servindo ao Senhor em algo, nós precisamos estar sempre expostos, disponíveis Sim, para receber, com essa expectativa, para Amém. receber uma nova unção. Amém, amém. E vai estar sempre disponível Sim, uma nova sim, unção. sim, sim, Porque o desejo do Senhor é que cresçamos, o desejo Amém. do Senhor é que avancemos, Amém. o desejo do Senhor é que onde nós estivermos, Sim. seja realmente apresentado Cristo, ungido. Amém. Né? E a unção vai nos ajudar para isso. Então, isso eu penso assim que não é nem tanto, irmão Roberto, Sim, sim. a questão assim, de Deus vai dar uma nova unção, Sim. ou tal dia Deus vai Sim, liberar. sim. Não, eu penso mais que nós que devemos estar buscando nisso no Senhor. Amém. A Bíblia fala para nós desejarmos os dons espirituais, né? Aleluia. A Bíblia fala para nós desejarmos isso. Então, quando nós desejamos a unção, ela vai acontecer. Se nós estamos lá praticando a palavra, Sim. buscando no Senhor, buscando nele, com certeza ele vai... Eu falo isso, né? Senhor, é um desejo do meu coração. Então, o desejo do meu coração, a Bíblia diz que ele realiza os desejos do nosso coração, né? Então, para uma obra, para um ministério, para a sua casa, para a sua família, irmãos, olha, teve uma vez Sim. que eu não conseguia fazer um trabalho no computador, Sim, porque sim. essas coisas de computador, quem me conhece sabe muito bem que tem uma... É uma área boa, outra área assim precisa de muitos ajustes, tudo. Mas eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a unção que me Amém. ajuda. Glória a Deus. E aí eu me lembro que eu precisava entregar um trabalho, precisava entregar um material, Sim, tudo, sim. e eu não conseguia, aquilo não entrava na minha cabeça. Sim. E eu parei assim, eu falei, Espírito Santo, a Bíblia diz que você me ensina acerca de todas as coisas. E todas as coisas está incluso todas as coisas. Amém. E eu estou aqui no meu trabalho agora, diante desse computador. Está o computador, está uma tarefa que eu não sei fazer isso. E é assim, irmão Roberto, foi na hora. Não foi algo assim que foi amanhã ou depois, não. Foi na hora. E na hora eu comecei lá e comecei a mexer aqui daqui a pouco. Quando eu terminei, eu estava rindo, eu estava chorando, porque Que assim, já coisa não era mais só um maravilhosa. trabalho, entende? Sobrenatural. Era algo que era uma experiência com Amém, ele. amém, Uma experiência da unção. Amém. Sabendo que a unção capacita você para fazer. Que coisa. Tá vendo aí que a unção, ela não é somente aí para os 5 dons ministeriais, não, viu? Tá Isso. vendo você aí? Ela vai te ajudar, sim, no seu trabalho, no dia a dia, dona de casa, você estudante, você profissional liberal. Olha, o Espírito Santo, ele quer nos ajudar. Agora nós precisamos contar com ele, com a ajuda dele, com essa unção que está disponível para nós, hein, hoje. Irmã Betânia, tem uma pessoa aqui muito especial para a senhora, viu? Ele está dizendo uma coisa aqui, eu vou ler aqui. Meu esposo. Ele falou, ó, deixa eu ler aqui. Um cheiro para você, né? Newton Lessa. Newton Lessa. Minha esposa é top. Eita. Olha aí o coração. Qualquer câmera. Muito bom. Obrigada. Ele diz aqui também. Eita, mulher, orgulho da nossa família. Oh, meu Eita, Deus. coisa boa, Que muito coisa bom. boa ouvir isso. Irmão Newton Lessa, um grande abraço, viu? Muito obrigado aí por disponibilizar a sua esposa para estar aqui com a gente no podcast aí, tá bom? Obrigado aí, bom demais. E, nós falamos que Jesus, ele ministrava como homem, né? Como um homem, Ele né? não ministrava como filho de Deus, ele ministrava como homem. Eu poderia fazer só Sim. uma observaçãozinha Pode sim, aqui? claro, Posso? fique à vontade, flua. É que eu percebi isso no meu espírito Sim. acerca de Êxodo capítulo 31, Sim. aquilo que eu citei agora há pouco, como foi tocado acerca, não é somente os 5 dons ministeriais, né? Sim. Mas, em Êxodo capítulo 31, versículo, vou ler aqui do 1 ao Pode ler. 6, é rapidinho. Sim. Diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, Sim. filho de Ur, da Sim. tribo de Judá. Sim. E o enchi do Espírito de Deus. Veja, Sim. Bezalel não era rei, Bezalel não era profeta, Bezalel não era sacerdote, Sim. ele era um artesão. Sim.
né? E Deus encheu para a obra, para a construção do templo. Então você que está aí, porque eu quero púlpito. Irmãos, deixa eu dizer algo para você também, já aproveitar esse gancho também. Se você deseja tanto púlpito sem o chamado, vai ser um problema muito grande, muito grande. Você vai destruir vida de pessoas, e a sua inclusive. Exato. Né? A sua inclusive, mas a vida de muitas pessoas. E a unção não é para isso, a unção ela é para ajudar pessoas. Muito a unção bom. é para levantar pessoas, é para erguer pessoas, é para colocar pessoas em lugares onde Deus quer que elas estejam. Então, se você não tem chamado para púlpito, busca no Senhor aquilo que você pode estar servindo ao Senhor, e de repente você até tem o chamado, mas também não é de um dia para o outro. Precisa de um tempo aí de fundamentar na Sim. palavra, maturidade, essa é a Sim, palavra sim. correta, para que a palavra se enraize dentro de você e você faça conforme o Senhor quer que você faça. Então, não fique agoniado não com a questão de 5 dons ministeriais. Faça o que chegou às suas mãos para fazer. Sabe, irmãos, eu vou dizer algo para você. Se o Senhor tivesse me chamado para servir um copo de água, se o Senhor tivesse me chamado para ficar na porta ali, na recepção Amém. ali, para abraçar alguém, se fosse esse o chamado do Senhor, eu ia prosperar, ia estar feliz da vida, ia estar fluindo no chamado, ia estar fluindo na unção, ia estar fazendo debaixo da unção do Espírito. Porque um chamado, ele carrega a unção para o Amém, chamado. amém. Então, mas ele me chamou para pregador, então estamos aqui. Exatamente. Tem que estar disponível para fazer aquilo que foi chamado, né? Cada um fazendo aquilo que foi chamado. E dessa forma, tudo vai dar certo. Tudo dá certo. No final das contas, vai ficar tudo maravilhoso, todo mundo vai ser abençoado, todo mundo vai ficar feliz, viu? É isso. Cada um fazendo aquilo que foi chamado. O pastor Bud, ele dizia que... Irmão, ele queria ser diácono, né? Queria só ser diácono, mas não, ele foi chamado para pregar a palavra. E, claro, ele recebeu essa palavra e nós hoje estamos sendo muito bem abençoados também, graças a esse avanço missionário aí do apóstolo Bud e a mama John Wright, que vieram dos Estados Unidos para o Brasil. Irmã Betânia, a diferença aqui de experiência, assim, de ser ungido... a unção por dentro, né? E a unção com o Espírito Santo. A unção sobre, né? A unção sobre. Fala um pouquinho sobre essa distinção aí. São duas experiências, Sim, né? duas experiências. Duas sim. experiências. Nós Sim. podemos ver até, acredito que lá em João, capítulo... Mas aí não vai dar tempo a gente pegar todo o contexto aqui, eu vou dar uma resumida. Sim. Mas você, dentro desses livros aqui, você vai encontrar todas as respostas detalhadamente para você estudar e deixar isso como base dentro de você. Mas, assim, são duas experiências, né? A experiência... do Espírito Santo dentro, isso é no novo nascimento. Então, Sim. quando nós nascemos de novo, independente se você nasceu de novo há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos, ou nasceu hoje, né? Daqui a um segundo. Você nasceu de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Amém. Meu Deus, Amém. isso é maravilhoso. Uau. Isso é lindo demais. E o Espírito Santo não é um vento que vem dentro de você, não é uma pomba, não. Ele é uma pessoa dentro de você. Amém, Aí já é amém. outra história. Amém. Mas ele é uma pessoa que vem habitar dentro de você. Mas é pertinente, importante falar, utilizar isso aí que é muito bom. Ele é uma pessoa Sim. que vem morar dentro de você. E essa Sim. pessoa, ela ouve, essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa, ela fala, né? Amém. Então, João capítulo 14, 15, Sim. 16, você pode estar lendo lá, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando para você. Então, o novo nascimento é quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Quando nós praticamos, na realidade, Romanos capítulo 10, versículo 9, eu acho que 9 e 10, que fala se confessarmos Jesus, né? Se Isso. confessarmos... Romano capítulo 10, isso mesmo. Capítulo 10. Nós somos salvos. Então, essa salvação, ela vem, além de vir um pacote... Crer com o coração e confessar com a boca. Confessar com a boca. Esse é o princípio. Exato. Crer com o coração e confessar com a boca. E aí, além desse, no caso, vem esse pacote de salvação, mas também vem o Espírito Santo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20, diz que a unção permanece Amém, amém. dentro de nós, né? A unção Glória a do Deus. Santo Amém. permanece dentro de Amém. nós. Então, essa unção permanece para quê? Para nos ensinar, para nos... Aí, essa experiência, essa primeira experiência que é o novo nascimento, a unção, ela vem para nos capacitar, para nos ensinar, para nos ajudar. Sim. Ela vem para... nos ajudar a frutificar. Lá em Gálatas, capítulo 5, fala lá sobre o fruto do Espírito, fala sobre as obras da carne. Sim. Então, ela nos ajuda. Então, era a pessoa que não tinha paciência. Mas agora a unção que está dentro permanece em você. Amém, ela amém. te ajuda Amém, a ser amém. uma pessoa paciente. Uau. Ela te ajuda a ser Sim, uma sim. pessoa, Sim. boa. Amém, Ela amém. te ajuda a ser uma pessoa bondosa, né? Que no Amém, caso é a palavra amém. bondosa. Longanimidade. Longanimidade. Fidelidade. Sim. Né? Ela Paz, te ajuda. alegria. Paz, alegria. É o fruto
os aspectos do fruto do Espírito que já estão nela ali. O amor, né? É, o amor e as ramificações, podemos dizer assim, desse amor seria a fé. E aí, então, a unção permanece em você. Betânia, se eu pequei hoje, então se você pecou hoje, a Bíblia fala para nós confessarmos os nossos pecados e Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Então nós voltamos para a posição de justiça. Isso não faz com que a unção saia, o Espírito Santo saia de você. Isso, muito bem, né? muito bem. Ele não sai de você. Então, quando a Bíblia diz que Ele permanece em você, a garantia que eu tenho é no dia que eu estou sentindo e no dia que eu não estou sentindo nada. Eu tenho que ter a convicção e a consciência que o Espírito Santo está dentro de mim. Irmã Betânia, é muito bom ter falado sobre isso. Tem pessoas que pensam assim, quando peca, o Espírito Santo vai dar uma volta, sai, depois ele volta. Ou então tem pessoas que pensam assim, eu não estou sentindo nada, eu acho que Deus não está, né? O irmão Reagan dizia que tinha momentos que ele acordava que ele até sentia como se não fosse salvo. Mas tem dia que você acorda mesmo e você não sente nada, porque não é por sentimento, né, irmã Betânia? Lembra que eu te falei por causa da palavra, que eu estou comentando acerca da base da palavra? Amém. Porque quando você tem essa base da palavra, independente do sentimento ou o que você está sentindo, porque a unção é tangível. Isso. A unção você sente, a unção você... A unção tem isso, né? Nós estamos num culto e aí você tem que, na realidade, esses sentimentos, deixa eu deixar bem claro aqui também, que são as percepções, a manifestação do Espírito. Então, nós temos reações com a unção. Amém. E aí as pessoas acham assim que o Espírito Santo só está com ela no domingo, quando ela chega no culto, ela passa a semana toda. Sendo que ela tem o ajudador dentro dela, ela tem a unção dentro dela para ajudar ela durante a semana. Mas aí chega no final do culto, no final de semana, ela está no culto, naquele culto ela fala assim: meu Deus, eu senti a presença do Espírito Santo. É tão comum você ouvir isso. Exato, a gente ouve muito, exatamente. Mas ele estava o tempo todo ali, está o tempo todo ali com ela. E querendo ser acionado, né? E ele está querendo ser acionado. É para esse poder, esse fluir, né? A senhora falou sobre a pessoa espera até o final de semana. Nós vemos também a pessoa, quando a pessoa falha, peca, e ela espera até a Santa Ceia para se acertar. Não faça isso não. Você sabe, pecou, falhou, errou o alvo. Seja rápido, né? Para pedir perdão, seja rápido para crer, como o irmão Reagan diz, né? Então seja rápido para essas coisas. E rápido também para acionar a unção na sua vida, né, irmã Betânia? É isso mesmo. E aí, no caso, para finalizar do novo nascimento, então, quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Ele vem com o destino de ficar com você para sempre. Jesus disse isso, né? Amém. Coisa linda. O irmão Betânia, ele vem com toda a bagagem, né? Tudo. Vem com tudo, né? Porque ele vem para morar, né? Para morar. Não vem para passar alguns dias, não, né? Isso mesmo. Nós somos casa e templo e morada do Espírito Santo. É desse jeito. Bom demais. Então, essa é a experiência do novo nascimento. E aí ele começa a nos ensinar. E aí a gente vai crescendo níveis, né? A gente vai crescendo na palavra. Não queira também, você nasceu de novo hoje, e aí você já está lá, você vai chegar no seu quarto, você vai ler de Gênesis, Apocalipse e pronto. Não é assim que funciona. É de glória em glória, é de fé em fé, é de glória em glória. Então ele vai nos ensinando cada passo. E a segunda experiência é justamente o batismo com o Espírito Santo, que é maravilhoso, é uma experiência. Você acredita que, eu comentando isso uns anos atrás, acerca do batismo com o Espírito Santo, e um casal disse para mim assim, isso na minha casa, ele disse para mim, cristão, ele disse para mim, não existe mais essa questão de batismo com o Espírito Santo. Isso ficou lá em Pentecostes, ficou lá em Atos capítulo 2. Ele disse que isso ficou lá. Ficou lá, então não tem mais, né? Não tem mais. Aí a pergunta que eu quero te fazer o apóstolo Paulo estava lá em Pentecostes? O apóstolo Paulo não estava lá em Pentecostes. Ele não estava. Ele ainda era Saulo de Tarso. Ele ainda era Saulo e tudo mais, em toda a história dele. Mas o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele fala que ele orava em línguas mais do que todos. Exatamente. Então, aí você olha para a vida do apóstolo Paulo, quem foi esse homem? Então, que haja um despertar na sua vida para pensar assim, meu Deus, ele é batizado com o Espírito. Ele disse que orava em línguas mais que todos. Então, o que foi que aconteceu na vida desse homem? Será que viveu um derrotado, viveu um fracassado? Não. O apóstolo Paulo, ele escreveu um texto do Novo Testamento. Revelação do próprio Senhor. Teve um terceiro céu. É coisa demais que aconteceu na vida daquele homem. Então, a oração em outras línguas, a Bíblia fala que, no caso, ela vem, o batismo com o Espírito Santo é o poder de Deus sobre nós. Amém. Então, nos capacitando. Aí isso volta naquele contexto do começo, que é para o chamado, que seja nos 5 dons, que é para estar servindo a igreja local, que é para viver. Isso.
Para viver, Para para viver, vida, para a vida. Amém, amém. Então, a oração em outras línguas, ela vai te ajudar muito nisso, até porque ela traz refrigério, a oração em outras línguas. Ela edifica a nossa fé. A Bíblia fala sobre isso, né? Judas, Amém. versículo 20 fala sobre isso, Sim, para a sim, edificação sim. da nossa Da fé. fé Então, santíssima. a fé Isso mesmo, santíssima. isso mesmo. Então, ela edifica a sua fé. Então, assim, eu tô meio fraco esses dias, tudo mais. Começa a orar em outras línguas. Sim. Tu não vai entender nada que você está orando. E não fique procurando entender. Não, só tenha consciência. Olha como a Bíblia, a base é importante. Sim. Porque quando eu olho para a Bíblia diz Sim. que aquele que ora em outras línguas não fala a homem, senão Sim. a Deus. Amém, amém. Visto que ninguém o entende, Sim. somente o Senhor. Inclusive o diabo não entende nada. Não viu? Ele entende fica lá, nada. o que ele está falando, né? E aí e às vezes, mas sabe que tem pessoas que é batizada com o Espírito Santo e ela trava porque ela fala assim, mas eu não estou entendendo, parece loucura. Parece loucura mesmo. Mas o Espírito Santo concede as línguas para que você Sim, fale sim. e você só vai falando. Sabe que esses dias atrás Sim. eu tive um encontro com um jovem e ele... Até um testemunho lá em Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio E do Pinhal. era um Sim. jovem, irmão Roberto, Sim. que ele... fiquei sabendo depois que ele Sim. tinha um problema de autismo, aquela Sim, coisa sim. toda. E eu cheguei para ele e perguntei para ele, isso na reunião eu perguntei para ele se ele tinha recebido Jesus. E ele balançou a cabeça, tudo, e não falou nada. Mas balançou a cabeça e eu falei assim, receber Jesus? Aí alguém falou na hora lá, não, ele já recebeu Jesus. Eu falei assim, amém. Você já recebeu Jesus? Aí ele confirmou com a cabeça que tinha recebido Jesus. Adolescente, jovem adolescente. E aí, ele na hora, ele pegou, fez isso com a cabeça, e daqui a pouco eu falei assim, você quer receber o batismo com o Espírito Santo? E na hora ele balançou a cabeça que sim. Sim. E eu ministrei o batismo com o Espírito Santo Amém, sobre ele. amém. E daqui a pouco ele começou, abraçou, quebrou o cérebro, ele Uau. começou a falar em línguas. Haha. E quando ele começou a orar em línguas, eu vi que, na hora lá, algumas pessoas começaram a gritar. E teve aquela explosão dentro Sim, daquele sim, ambiente. sim, sim. E eu achei aquilo, porque é claro que nós devemos fazer Sim. muita festa no batismo com o Espírito Santo. Amém. Mas aí por que as pessoas estão assim? E depois uma senhora me procurou no final e ela disse assim, Betânia, esse menino é meu aluno. Sim. E ele tem um problema de autismo, ele não fala. Eu falei assim, oxe, então ele não falava, Amém. porque agora ele falou em línguas. Então, ou seja, aí depois eu orientei a mãe dele e falei assim, olha, Sim. então, fica com ele, vai falando a Sim, palavra sim. e vai motivando ele a estar orando em línguas. Porque eu vou dizer uma coisa, uma das experiências que o irmão Reagan traz em vários livros, sim, né? sim. Inclusive aquele... A Igreja Triunfante também ele fala Sim, sobre sim. isso. Eu acredito que em Creio em Visões também ele fala sobre isso. Que, no caso, é de pessoas lá que tinham problemas mentais. Zoe, ele fala sobre isso Zoe também. também. Fala. Problemas Própria vida de Deus. mentais, Sim. entendeu? Problemas Sim. mentais. E as pessoas daqui a pouco... E fala de uma senhora lá, que daqui a pouco essa senhora passou a ser uma grande empresária, uma Exato. construtora. Isso, Zoe, ele fala sobre isso, Entende? exatamente. Então, irmãos, faz sentido. Faz todo sentido. Não é Faz verdade? todo sentido, é verdade. É maravilhoso, meu glória a Deus do Deus. céu, é fogo, viu? É fogo, é palavra, olha que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que você está sendo muito bem abençoado aí na sua casa e você está compartilhando esse link. Pelo amor de Deus, compartilha aí para pelo menos aí 1000 pessoas aí. Passa à frente, tá? Compartilha, não deixa de compartilhar. Porque dessa forma você está passando essa palavra poderosa, essas pérolas aqui que estão sendo ministradas aqui nesse bate-papo, aqui nesse podcast, nessa tarde, para outras pessoas que muitas vezes não tem esse conhecimento que você tem aí, que você recebeu, a pessoa não entende, não sabe, e ela precisa entender para usufruir disso. Isso mesmo. Então, por favor, não deixe de compartilhar esse link aí, tá bom? E, irmã Betânia, a senhora falou aí dessa explosão quando o jovem com síndrome de Down... Síndrome de Down? Não, Autismo, perdão. Acredito, autismo. ex-autista, né? Porque Ex-autista, a gente viu? crê na cura. Vale salientar isso, viu? Que fique bem frisado. Ex-autista, verdade. muito bom. É cura. E aí houve uma explosão ali no meio do povo, não foi assim? É. E pegando esse gancho aqui, é a unção coletiva. Essa unção coletiva, assim, que acontece quando os irmãos estão em unidade, não é assim? verdade. Em uníssono, né? A Bíblia fala sobre uníssono, fala sobre unidade, fala Isso. sobre unanimidade, né? E dessa forma, adorando e louvando a Deus, ao Senhor, né? E dessa forma vai ter uma unção pungente, uma unção maior, uma unção mais forte. Eu não sei se eu me atrevo a dizer isso, mas o irmão Reagan, ele diz, né? Ele fala que essa unção coletiva, claro que ela é maior do que a unção individual, já que é coletiva, ela é maior. Mas ele também diz o seguinte, ele se atrevia a dizer, está nos livros dele, qual livro? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, peraí, só um momentinho, viu? Que é ao vivo. Tá certo? Ao vivo. Aguenta aí comigo, fica comigo aqui. Eu acho que é esse livro aqui, Compreendendo a Unção, que está aqui bem na minha frente, que está com a capa diferente, ó. Meu Deus do céu, dá o desconto.
Mas é a compreender a unção que pode ser nessa capa ou nessa aqui. Eu acredito que é nesse livro que ele fala que a unção, a unção coletiva, ela pode ser da mesma medida que a unção que Jesus operava, que estava sobre ele. A mesma medida do Espírito Santo. O irmão Reagan se atreve. A Bíblia não comprova isso, ele mesmo diz, tá? E ela também não refuta essa ideia, tá? Pode ser que seja dessa forma, como ele tem essa inspiração para nos falar. Mas essa unção coletiva realmente ela é poderosa, ela é grande, né, irmã? Irmã Betânia? Fala um pouquinho sobre essa unção coletiva aí, dessa unidade aí, fala, por favor. Jesus operava nos 5 dons ministeriais. Certo. Jesus tinha unção sem medida, a Bíblia diz, né? Então Jesus tinha unção sem medida. Mas eu posso dizer para você assim que é uma unção poderosa, essa unção coletiva. Por quê? Porque é uma unção manifesta, né, quando tem um grupo de pessoas, um grupo de cristãos, na realidade, com o mesmo propósito. Nós vemos isso até, irmão Roberto, nós temos lá, eu acredito que é em Atos capítulo 4, que fala acerca de, até o chão tremeu depois que eles, em uníssono lá, eles adoravam ao Senhor. A unanimidade. Isso mesmo. Então, assim, quantas coisas podem acontecer? Segunda Crônicas, capítulo 5, do versículo 11 ao 14, também fala sobre isso no Velho Testamento. No Velho Testamento. Imagine agora, hein? Imagina. Então, e essa unção, ela vem para a edificação do corpo, ela vem para proveito. Então, a unção, ela não... é como, por exemplo, vamos pensar aqui, eu vou usar um exemplo agora, deixa eu ver se eu consigo... sintetizar aí. Traduzir para você aquilo que está dentro aqui de mim. Amém. Nós estamos aqui dentro desse ambiente, dessa sala. Nós estamos aqui com essas lâmpadas acesas, tudo, e tem um interruptor ali. O fato de eu entrar aqui na sala e nenhuma lâmpada dessa está acesa, não quer dizer que não tem energia. Muito bem. Não quer dizer que não tem energia. Agora, quando eu vou lá e eu toco lá no interruptor, eu ativo essa energia aqui, que vai clarear aqui, que vai fazer tudo o contexto aqui que precisa para que a gente esteja aqui. Aleluia. Então, uma ativação. E quem que ativa isso? São os cristãos. Não é uma pessoa só. É um conjunto de pessoas. Essa unção coletiva. É unção coletiva. Então, essa unção coletiva... Agora, deixa eu dizer algo também para você. Eu também não estou aqui. O irmão Reagan não colocou isso como algo, uma verdade absoluta, né? Ele colocou isso como um ponto de vista. E assim, 70 anos de ministério, né? Então, tem algo assim que a gente pode considerar também. Claro, com Mas certeza. eu posso dizer para você assim que, diante dessa unção coletiva, quando existe uma unidade ali da unção coletiva, milagres extraordinários, coisas extraordinárias acontecem, se manifestam. Era nisso que eu queria chegar. Essa unção coletiva, irmã Betânia, essa unção coletiva, milagres acontecem, né? Pessoas são curadas ali. Muitas vezes, né, irmã Betânia, não precisa nem impor mãos, né? Assim, só naquele uníssono, né? As pessoas estão todas ali levantando mãos pro alto, com as mãos para cima, né? Adorando a Deus, louvando ao Senhor. E pessoas ali estão sendo curadas, recebendo milagres extraordinários, né? Às vezes o milagre na vida da pessoa, sabe o que é, irmão Roberto? É a pessoa que saiu de casa com vontade de desistir de tudo. E ela chega dentro da igreja, e chega lá, ela senta no lugar dela, tipo assim, não quero falar com ninguém. Alguém se identificou aí, né? E aí, no caso, você não quer falar com ninguém, mas você está em obediência. Amém. A obediência, né? Então, aumenta, né, no caso. Você está em obediência, você vai congregar e você chega lá. E ali tem um povo de Taubaté, como o povo de Taubaté. Amém. Um povo ali que está com expectativa no culto. E aí você senta ali na sua cadeira lá e daqui a pouco aquele problema... Às vezes o problema nem acabou. Não é assim? Desculpa. Às vezes o problema nem acabou. Nem foi solucionado na hora, naquele momento. Mas por causa de uma unção coletiva. Você não sai dali mais do mesmo jeito que você entrou. Muita coisa pode acontecer. É por isso que a pessoa não pode ficar aleatória, não pode ficar quem, não fica quem. Se tiver num culto... É verdade. Se estiver debaixo de um culto... Não está no culto. Você foi para o culto, você tem que participar. Você tem que aproveitar aquele momento ali. Não vai para ser um simples espectador. Muito bem, irmã Betânia. Mas você vai para participar de fato de tudo aquilo que está acontecendo ali. Né? Os milagres estão ali. A operação, às vezes as pessoas falam assim, mas é porque o culto não foi tão bom assim, Roberto, por causa do ministro. Não. De jeito nenhum. Existe a parte do ministro, é claro, mas existe o outro lado da moeda. Né, expectativa
Dos cristãos. Dos cristãos, das pessoas que estão ali, que não pode ficar quem, né? Aleatórios ali, tem que ficar ali em unidade, com o mesmo, olhando para o mesmo lugar, né? Ali recebendo, para poder aproveitar dessa unção. Olha, tá bom demais. O papo tá muito bom. Olha, irmã Betânia, a senhora tem que voltar outras vezes aqui para poder nos abençoar com mais porções como essa. A senhora viu como passa rápido? Já passou o tempo, né? Já, nós já estamos aqui partindo agora com o nosso jato, o nosso avião, nós estamos já pousando, né? Porque já fizemos um voo maravilhoso, agora estamos começando a pousar. Mas antes disso, irmã Betânia, senhora futura professora do Rema, fale um pouco, dê uma chamada aí para essas pessoas sobre o Rema e depois já emenda com a Escola de Ministros, que vai ter o ano que vem. Pode fazer aquela chamada, por favor. Pois é, o Rema, na realidade, foi fundamental na minha vida, na minha história, né? Sim, e sim. isso é uma história que você escuta de uma maior parte. Sim. Quem está interessado mesmo em buscar o Senhor e viver uma vida para Deus, o Rema realmente faz toda é um divisor de águas. Amém. Tem a pessoa antes do Rema e tem a pessoa depois do Rema. Amém. Isso aconteceu comigo. Amém. Aí, é claro que 2 anos não completa o ciclo, entende? Na realidade, Exato. é uma fase. Ali você Sim. começa. Mas a escola Rema é algo divino, é algo de Deus, é algo assim que todo cristão, se é da igreja A, igreja B, igreja C, não estou falando de placa de igreja nem de igreja. Estou falando interdenominacional, né? Para todo mundo. Rema, todas as pessoas eram para fazer, deveriam Sim, sim. estudar no Rema. Sim. Por quê? Porque o Rema vai trazer pontos como esse. Sim. Tem uma matéria chamada unção. Que nós vimos aqui em 1 hora só. Uma Mas hora. tem muito Mas mais são coisas. 7 aulas. 7 aulas. Olha quanta 7 coisa aulas. tem para se falar. Então, são 7 aulas Amém. somente desse tema. Então, assim, aí nós estamos falando aqui da unção, mas a realidade da nova criação, Amém. manifestações do Fundamentos Espírito, da fé. fundamentos da Submissão à fé, autoridade. Vida de louvor. Cura. Tanta coisa. Prosperidade. né? Oração, aquela que prevalece. Então, são Sim, várias sim, matérias. sim, Então, sim. são 2 anos de matéria. Só que, assim, não é aquela coisa desgastante, não. Cada aula tem um professor específico, com uma unção específica. Olha, isso é importante demais. Amém, amém. Não é alguém que decorou letras Sim. e está falando Sim, letras, sim, entende? sim. Existe uma unção Que acompanha. que acompanha Exato. para isso. Amém. É por isso que na hora que a gente está assim, a gente fala assim, Amém. comigo aconteceu isso, Sim, e sim. eu vejo que muitas pessoas, eu falo assim, quando eu estava estudando, eu falei, Sim. meu Deus do céu, eu não sei orar mais, como é que eu oro? Uhum. Como é que eu oro? Eu não estou sabendo orar mais. Sim. Não, mas é por quê? Porque quando você... O irmão Rega fala sobre isso, Sim, né? sim. Você está como se fosse no quartinho escuro lá e Sim. acendeu a luz lá e você Sim. vê tudo que A está bagunça. acontecendo, a bagunça que está, e você Exato. vai ajustando. Exato. E Rema é algo prático. Rema é uma escola prática, é uma escola Do em Espírito. que você se submete Sim. e nessa submissão vai sendo acrescentado algo em você que vai mudar a tua história, a tua vida para o resto dela. E da escola, a escola Rema tem em todo o Brasil, mas nós estamos aqui em Taubaté, Isso. aqui no Vale do Paraíba. Então, aqui na igreja, Verbo da Vida em Taubaté. Então, você que é de Taubaté, não deixe, você do Vale do Paraíba, de onde você estiver por aqui, pelas proximidades, é claro, venha, como diz o pastor Buddy, como dizia o pastor Buddy, venha, né? Venha aqui para essa escola que você vai ser, como a irmã Betânia disse muito bem aqui, muito bem abençoada. E a escola de ministro, que é o ano que vem, é o ano de ouro. É o ano de ouro, né? E Betânia, nós por temos favor. aí uma grande bênção aqui Sim. para o povo de Taubaté e Sim. das redondezas, né? Que Sim. nós teremos aqui a escola de ministro ano que vem, escola itinerante, né? Aqui na igreja, Verbo da Vida Taubaté, a escola de ministro. A escola de ministro é para aquelas pessoas que elas sabem que tem um chamado no corpo de Cristo. E também não se refere também aos 5 dons. Sim, sim, né? sim, Não sim. se resume, vamos dizer assim, Não, somente não, para as não, pessoas não. que têm os 5 dons. Ela para pessoas da música, Sim, Ministério de Socorros. muito importante. Então, é muito bom, importante. Por quê? Porque serão ministrados, com a mesma intensidade Sim. do Rema, Sim. no sentido do quê? É a palavra e o Espírito, é a palavra Amém. e a unção. Amém. Mas a escola de ministro, ela vai te preparar para algo específico. Isso. O Rema, ele te prepara para algo assim, você descobre ali quem você é em Cristo, você descobre o que você veio fazer, para onde você vai, você descobre, então é isso. Agora, na escola de ministro, você já sabe quem você é, e você já sabe, e aí ela vem Sim. potencializando isso para aquilo que Deus tem para você. E outra coisa também, aproveitando o ensejo aqui, a escola de cura. Né? A escola de cura, A escola de teremos... cura, começa ano que vem, não é assim? Não, eu acredito que esse ano ainda. Já começa esse ano, viu? Mas Amém. procura informação na central de informação acerca Exatamente, disso. exatamente. E também é uma bênção, né?
Que, não, na verdade, peraí, é Centro de Cura. Centro de Cura. É que nós estamos aqui com escola na cabeça, viu? É ao vivo, como eu falei, é ao vivo, tá certo? Não é Vocês escola de cura, entenderam. apóstolo, não é escola de cura. Centro de... É Centro de Cura, que vai estar aqui, olha, já está acontecendo a qualquer momento. Então procure informações aqui, que também é um tempo novo e maravilhoso nesse ano ainda e no ano que vem também. Centro de Cura aqui na Igreja Verbo da Vida em Taubaté. Está naquele processo Amém. de treinamento, né? Isso já aconteceu Sim, o treinamento sim. para Ser implantado e já iniciar, já começar. Aí você que deve aproveitar, então procure mais informações sobre isso também. E irmã Betânia, que coisa maravilhosa, hein? Amém. Olha, meu Deus do céu, eu fui muito bem abençoado. Eu sei que você também foi e você vai compartilhar aí com muita gente, viu? Com muita gente aí que você vai passar à frente. Não deixa de compartilhar. Irmã Betânia, por favor, olhe para essa câmera aqui e peça para compartilhar esse link para a gente poder fazer com que essa palavra corra cada vez mais velozmente. Por favor, Amém. faça um chamado aí. Diga para essa pessoa compartilhar. A Bíblia já diz acerca que a palavra corre velozmente, né? Amém. E você pegando essa palavra aí, pronto, aí vai ser um grande sucesso aí. Mas compartilha isso que foi esse podcast de hoje com pessoas que você sabe até mesmo que tem chamado, mas está um pouco perdida, tudo mais, e que se perdeu no caminho acerca também dessa questão de unção, tudo, quis entrar em tempo impróprio, acelerou as coisas ou está devagar demais. Encaixa para todo esse público. Então, Amém. você... manda esse link, né? Envia o link para essas pessoas e aí mais informações depois ela busca aqui. Exato. Compartilha com força aí, faz o bem aí, não deixa de fazer como a irmã Betânia aqui tá dizendo, você que está aqui no chat, já vai compartilhando já. Aproveita e já compartilha aqui para meio mundo de gente aí. Passa à frente, viu? E nós estamos terminando daqui a pouquinho. E eu tenho aqui a Cristiana Ribeiro, né? Que participando aqui conosco, né? A Marinalva Souza, irmã Marinalva, esposa do Rafael, né? José Antônio da Silva, Hernani Franco, eita glória, Hernani Franco é lá do Chile, não é isso? Eita, olha aí, ó, vamos embora. Maria da Conceição Lucas, o Hernani, chilano, Chile, recebendo no Chile. Ô, glória irmão, a Deus. receba tudo aí no Chile e compartilha aí com os chilenos aí, viu? Que mais pessoas de outros países participem conosco aqui para receber essa palavra poderosa aí. Luciane Borges, Karina Nair, Deus é maravilhoso, Silmara Regina, Vanilda Amaro Figueiredo, Karina Nair aqui, Sidney Fernandes. Glória a Deus. Meu Deus do céu, tem muita gente. Gessileia Paz, Roberta Cunha e Francisca Fernandes. É isso mesmo, eu acredito que eu falei em todo mundo. Se eu não falei, me perdoe, por favor. Mas muito obrigado por esse tempo maravilhoso. Eu sei que você recebeu muito aqui. Esse é o podcast Verbo da Vida Taubaté, de doutrina. Irmã Betânia, obrigado, viu, por esse tempo aqui, por ter nos proporcionado essa unção e essa palavra. E assim, agora é só você pegar essa palavra e correr com ela, viu? Corra com ela velozmente aí, porque a unção foi despejada, que essa palavra foi, como diz a irmã Silvia Lima, essa palavra foi despejada sobre nossas cabeças, amém? Então receba com força aí, vai em frente aí, compartilha e olha, bota na agenda aí, viu? Bota na agenda aí, quinta-feira, podcast Doutrina Verbo da Vida Taubaté. 15 horas, tá certo? Marcado aí, próximo encontro, próxima quinta-feira, tá certo? Grande abraço, muito obrigado a todos. Olha, tem um povo maravilhoso, um povo lindo e abençoado nos bastidores desse podcast, viu? Nos ajudando aqui, porque para acontecer, irmã Betânia, tem que ter um povo aqui nos ajudando. Verdade. E são pessoas assim, ungidas, pessoas assim, cheias da palavra e que estão aqui junto conosco nessa união aqui para nós fazermos essa palavra correr velozmente. Muito obrigado a todos vocês dos bastidores e você que esteve conosco aqui. Até o próximo podcast Verbo da Vida Taubaté. Até mais, um grande abraço, até mais. Parece a câmera aqui, viu? Até mais. Até mais. Valeu, Um cheiro um no abraço coração de para vocês. Fiquem na paz aí, até o próximo. Valeu.